Pode se assentar, fica à vontade. Vou usar minha Bíblia maravilhosa que eu ganhei dos meus pastores. Oh, bênção. Estou encantado com essa Bíblia. Para quem não gosta de ler, vai gostar dessa aqui. Então, meus irmãos, hoje é uma missão quase impossível provar que Deus existe, né? O nome desse projeto é O Tempo de Romper. Foi um privilégio, obrigado, pastor, pelo convite. E vou dar o meu melhor, com certeza, porque é para o reino de Deus, né? Então, se você quiser já se preparar, os versículos são Gênesis 1, 27 e Gênesis 1, 27, 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19. Se você já quiser se preparar, deixa aí na agulha já que nós vamos usar. Bom, como provar que Deus existe? Já te fizeram essa pergunta? Já me fizeram essa pergunta. Como é que você me prova que Deus existe? Sempre aqueles, né? Sempre tem um, né, para provar a sua fé, né? Então, como provar que Deus existe? Bom, como todo autor, um pintor, por exemplo, por exemplo, como é que você prova que Leonardo da Vinci era real? Como é que você prova que Galileu existiu? Como é que você prova que Tarsila do Amaral existiu? Ela fez uma obra, verdade, muito bonita, Leonardo da Vinci. Como é que você sabe que ele existiu se não tem uma prova? Não tem um túmulo para a pessoa visitar, não tem uma certidão de nascimento, não tem uma carteira de identidade. Pode voltar, deixa lá naquele começo. Isso. Tem uma assinatura, né? Embaixo de cada obra vai uma assinatura. Como é que eu sei que Beethoven compôs aquilo? Tem uma assinatura, os músicos aí vão me entender, né? Existe forma de se comprovar, mesmo que Aristóteles, não tem um túmulo de Aristóteles. Como é que eu vou provar que ele existiu? Por causa das grandes obras que ele fez, por causa dos grandes feitos deles, né? Jesus Cristo, por exemplo, como é que eu vou provar que Jesus Cristo existiu se não tem um túmulo lá? Até hoje existem umas controvérsias de que o túmulo ficava em tal lugar, o sepulcro, né? Ficava em tal lugar, à direita do muro e tal. Mas como comprovar se não tem ali um corpo presente, né? Então, mas ficaram as suas obras. Mas se uma pessoa chegar em você hoje e te perguntar, como é que você vai provar que Deus existe? Então tem algumas formas de se provar. Leonardo da Vinci, pelas grandes obras que ele fez, as grandes pinturas, e embaixo está a assinatura dele. Não pegou ali não, mas tem, em algum lugar tem a assinatura dele nesses quadros aí. Se não tem a assinatura, se comprova pelo método da pintura. Às vezes não tem a assinatura do autor lá, mas se você for fazer uma análise da pintura, cada pintor tem a sua característica, né? Cada compositor tem a sua característica. Estava conversando com o Felipe ali, o Felipe estava no corredor e falou assim: é o Rafael que está tocando, não é? Não foi, Felipe? É o Rafael que está tocando. Por quê? Porque tem características da musicalidade dele na música que ele estava tocando, na forma dele tocar bateria. Muita gente toca bateria, mas igual o Rafael você não vai encontrar. Muita gente toca teclado, mas igual o Rafael você não vai encontrar. Muita gente prega a palavra de Deus, mas igual o pastor você não vai encontrar, né? Então tem uma assinatura. Você consegue reconhecer a obra por algumas características do seu autor. Charles Darwin veio com aquela teoria do evolucionismo, que a vida surgiu na água, aqueles crustáceos, né, foram se desenvolvendo, foi adquirindo algumas características ali, que o ambiente seleciona o indivíduo. Mas nós cristãos, não tem como a gente acreditar num negócio desse, né? Não tem como a gente acreditar nessa teoria da evolução aí. Por quê? Existe um design inteligente, existem algumas características de inteligência na criação das coisas. Tudo tem uma sintonia. E os matemáticos já viram que existe uma fórmula que em tudo que você vai estudar, se você vai estudar essa estrutura aqui, se você dividir ela por um número, vai dar um número exato. Senão, o que aconteceria com essa obra aqui? Ela ia ruir, né? O corpo humano, ele funciona, ele não é pelo acaso. O homem não nasceu
sem o coração, e aí depois a evolução disse que deveria haver um coração. Na verdade, quase que nasce o coração primeiro, né? Tem que circular sangue pelo corpo para depois aquele corpo se desenvolver. Então, quando a criança está sendo gerada ali, eu lembro até hoje da primeira vez, né? O pai, a mãe já sente, né? Mas o pai, quando ele vai, quando o pai vai fica melhor ajudar na filmagem. O pai, quando ele não está com a criança no ventre, mas a mãe já está sentindo alguma coisa, uma energia diferente, né? Um amor diferente. O corpo da mulher fica todo atrapalhado, né? Quando ela está grávida. Mas o homem não tem isso. Quando é que o homem vai tomar aquele choque de realidade? No dia da ultrassom. Ele vai acompanhar a mulher no dia da ultrassom. E aí eu acompanhei a Thaís lá no dia da primeira ultrassom. A hora que eu vi o barulhinho do coração, não era igual o nosso assim, tá tava, sabe, o coração da criança acelerado. Você olha e você fala assim, mas tá tudo certo aí, doutora? Né? O coraçãozinho tá acelerado. E ela fala, não, tá tudo certo, né? O coraçãozinho tá acelerado. Para esse corpo funcionar, cada veia foi necessária, cada órgão teve que ter a sua ligação. Então não tem como o acaso formar um ser humano. Não tem como o homem vir se tornar um macaco primeiro para depois virar um ser humano. Se você colocar o olho humano, como é processada a imagem, a informação através do olho humano, olha só que incrível é o olho humano. Se você for parar para pensar, se você estudar, se você for falar com um oftalmologista, ele vai te mostrar o que acontece com a imagem. Primeiro, a luz entra, aquela imagem é invertida, fica de cabeça para baixo para o seu cérebro captar aquela imagem e eu ter essa percepção de distância, de profundidade, de luz, de sombra. Não tem como isso ser por acaso. Deus fez tudo no seu devido lugar, tudo a seu tempo e tudo perfeito. Deus não erra. Se você colocar vários macacos em uma sala e der uma máquina de datilografia para cada um, eles vão começar a bater ali na tecla. Se você chegar lá e falar para ele, fizer assim, ele vai começar a bater lá. Pode ser que alguma palavra se forme igual. Uns 20 macacos ali, pode ser que eles repetem ali uma ou duas frases. Mas tem como um macaco criar uma obra igual o Shakespeare criou? Tem como um macaco criar uma sinfonia igual Beethoven? Tem como um macaco criar uma obra de arte igual o Leonardo da Vinci? Não tem como. Então não dá para acreditar na teoria da evolução das espécies, como Charles Darwin está até hoje nas escolas ensinando aí, né? O cara já morreu há não sei quanto, mais de 500 anos e está até hoje, o que ele ensinou está ecoando. Erradamente, porque as pessoas tentam provar o tempo todo, a ciência tenta provar o tempo todo que Deus não existe, foi o acaso, a natureza foi que, né, o ser humano foi se desenvolvendo. Primeiro era uma lesma, primeiro era um crustáceo, depois foi saindo da água, virou um réptil e depois foi andando sobre as duas pernas, ficou ereto para depois, cara, não dá não, sinceramente não dá. O seu metabolismo, o seu corpo não funciona igual ao de um animal. Não funciona igual de um animal. Nada foi criado assim pelo acaso. Cada um com as suas características. Se nós tivéssemos as mesmas características dos animais, estava comendo capim, né? Então, um dos maiores nomes da ciência, Galileu Galilei, antes os cientistas, os grandes, os grandes estudiosos, eles não eram mestres. Galileu não era só pintor, não. Ele era cientista, ele era escultor, ele pintou a Capela Sistina. Não, o cara era esquisito, né? Então como é que eu vou acreditar que um cara desse aqui, Galileu Galilei, que botou o nome na história, criou o telescópio, criou tanta coisa, as obras dele estão vivas até hoje. Você chega lá, você vai conseguir ver aquela Capela Sistina pintada com perfeição. Levou não sei quantos anos para o cara pintar aquela Capela Sistina. Então, como é que eu posso acreditar que isso é obra do acaso? Não tem como, né? O próprio Galileu Galilei disse que a matemática é o alfabeto que Deus usa para escrever o universo. Então, como é que eu vou, depois que o cara estudou tudo na vida dele, ele solta uma frase dessa aí, como é que eu vou contra o cara? O cara, ele chegou no final da vida, ele entendeu, né? Então, como provar a existência de Deus? Certas características biológicas desafiam o padrão explicado por Charles Darwin. Todo desenho necessita de um desenhista inteligente.
as obras de Galileu precisou de Galileu. E não precisou só dele, ele não nasceu pintando não, ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Por mais que um macaco, gente, aprenda a fazer um elefante, né? De vez em quando a gente vê aí um elefante desenhar um quadrinho, faz uma arte abstrata lá, povo, nó, né? E chega lá e mata o ser humano. Então a pessoa acredita às vezes no animal e desacredita do homem. Como explicar a existência de Deus? Existe uma sequência na natureza, sequência Fibonacci. Isso aí foi o Galileu que nos seus cálculos lá, calculando as órbitas dos planetas, o Sol, ele falou, cara, não tem jeito não, as coisas não aconteceram por acaso não, existe uma mente por trás de toda a criação, de todo o universo, né? Então, ele chegou ao ponto de que falou que a engenharia divina é assinada por Deus. Então, não é por acaso que o planeta Terra está a certa distância do Sol. Se ele tivesse alguns quilômetros a mais, não era possível criar a vida na Terra. Tanto que aconteceu um pouquinho do aquecimento global, e o povo fala no aquecimento global. Muitas espécies já foram extintas, não tem como. Se aproximar mais um pouquinho, o homem também já era, né? Nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar. Que gere todo o universo. Ela não é por acaso. Você pode ver pelo formato da Via Láctea, ela é uma espiral. Se você for calcular, existe uma forma de calcular a geometria e vai chegar nessa sequência de Fibonacci, que é a matemática de todas as coisas. A sequência do último número com o penúltimo número sempre dá um número dobrado, sempre dá um número então ela vai, isso gera uma sequência. Então todas as vezes que ela acontece, isso gera um sentimento na gente. Quando a gente vê uma obra de arte, quando você vê o corpo humano, ela tem uma sintonia. Quando você leva isso para matemática, se saísse fora da matemática, o corpo não funcionava bem. Tanto que os japoneses criaram uma técnica de chega lá, dá uma olhada no paciente assim, faz mais ou menos uns cálculos lá, ele sabe onde é que ele tem que aplicar uma agulhinha. Aplica uma agulhinha ali, o cara volta às suas funções motoras, né? A cura de muitas doenças. Então é uma matemática, tudo na vida é uma matemática. Essa sequência você pode observar pelas proporções do corpo humano. Nas obras de arte, ela tem uma matemática aplicada, né? Tudo tem uma matemática aplicada. Então, por trás dessas obras tem alguém que fez essa obra, alguém que desenhou, alguém que desenvolveu essa obra, porque senão ela não sairia com essa sintonia. Em todas as grandes obras de engenharia existe a mesma sequência. Se ela sair dessa sequência, ela perde a sintonia, ela começa a rachar, ela começa a ruir. Então, como eu acreditar que tudo foi por acaso? Ninguém, senão não precisaria do engenheiro, né? Estudar anos e anos e anos para desenvolver aquela forma, para fazer a matemática perfeita para que aquela obra não ruísse. Você pode ver que de vez em quando a gente ouve falar que o engenheiro errou aí, como é que é? Primeiro o prédio caiu, depois você vê, o engenheiro errou, usou material ruim, segunda mão e tal, mas primeiro precisou cair o prédio, né? Agora, quando está tudo funcionando, você fala, esse engenheiro é bom, né? E a gente é crítico pra caramba, né? A gente é estudioso pra caramba. Então, essa sequência, um cientista chamado Greg Braden, ele chegou à conclusão que se existe sintonia em toda a natureza, no ser humano também deveria ter um autor. Ele não surgiu por acaso. Ele começou a fazer os estudos e nos seus estudos ele chegou no seu DNA, ele tem como ser medido a sequência das suas proteínas, a sequência das proteínas no seu corpo. Elas não, como que eu vou acreditar que as proteínas se encaixaram ali pelo mero acaso? Uma daquelas ali, quando ela sai ela sai ali daquele padrão, o ser humano começa a ter problemas. E onde ele chega? Ele chega a óbito.
vai chegando a sequência, vai decaindo e ele chega a óbito. Quando você vê um adulto saudável, é porque ele está em sintonia. Então, a engenharia está toda feita. Existe uma sequência numérica, é uma sequência de letras, mas quando você vai ver o DNA, existe uma sequência numérica nela. Essa sequência numérica, ela se repete várias vezes no seu DNA. Ela se repete várias vezes no seu DNA. Quando você vai escanear ali a sequência genética, como é que eu sei que o filho é do pai tal? Faz um DNA, um exame de DNA. Ali está escrito, olha, essa sequência genética é porque ele só tem como se ele for filho desse pai aí. Então, é 99 ponto tanto lá por cento de chance de ser o pai mesmo. É muito raro o erro. Então, foi visto essa sequência numérica em todo o DNA humano. Ela sai 10, 5, 6, 5 em toda a sequência de DNA. Existe aí os químicos de plantão aí, ácidos desoxirribonucleicos, parece um trava-língua, né? Não é isso mesmo? O pessoal não deixa eu mentir, não, é tudo culto também. Essa sequência aí, quando ela sai do padrão, a pessoa chega a óbito. Por quê? Porque o corpo não vai se sustentar mais, não tem mais condições para a vida. Então, para haver a condição para a vida, essa sequência de proteínas, ela tem que estar certinha. No alfabeto grego, as letras, os números são letras. Os números significam letras. Então, eles não costumavam escrever números, eles faziam com letras. No alfabeto hebraico, essa sequência aí, aquela sequência 10, 5, 6, 5, se traduz em YHWH. Aqui nós encontramos a assinatura do nosso pai. Aqui no nosso DNA está escrito o nome do nosso pai. Como é que ele vai ser traduzido ali? É Iarro. No grego não, no hebraico, sai a palavra Iarro. Alguém já ouviu falar em Iarro Yeshua? Jesus Cristo, Filho de Deus, Jeová, Yahvé, Javé, né? Deus que apareceu para Moisés lá na sarça ardendo, né? Então, desde Moisés, esse é o primeiro nome de Deus. É o primeiro nome que as pessoas reconheceram o Deus eterno. Então, esse é o alfabeto hebraico. Vocês podem ver ali que todas as letras, quando elas vão se formar, o número 6, o número 5 e o número 10 forma o nome de Deus. Então, daqui para frente, quando alguém chegar em você e falar assim, me prova que Deus existe, fala, exame de DNA. No exame de DNA eu te provo que Deus é meu pai e que Ele existe. Está escrito várias vezes o nome de Deus no meu DNA, no seu DNA, no DNA de nós todos. E nos animais, a mesma coisa. Nas plantas, a mesma coisa. Muitas vezes repetido esse nome lá. Então, não tem como, é irrefutável. Os cientistas falam, é irrefutável. Então, como uma sequência dessa se repete em toda a natureza? E eu digo que foi por acaso, né? Então, o ser humano não nasceu por acaso, ele foi criado e essa é do hebraico o nome de Deus. Muitas pessoas, eu fui por muitos anos, fui por 13 anos, eu fui tatuador. Quantas vezes eu já tatuei isso? Quantas vezes a pessoa chegava lá, faz aqui, nas costas. Muitas vezes eu tatuei. Talvez eu fiz tudo aquilo para hoje, no dia de hoje, eu me ligar e falar, cara, quantas vezes eu escrevi isso na pele das pessoas e não me atentei que era o nome do meu pai, né? O nome do nosso Deus. Agora, beleza, através da ciência nós provamos isso. Pode passar mais uma? Através da ciência nós provamos que aquele nome que está escrito lá no nosso DNA é Javé, que significa eu sou o que sou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, eu não consigo acreditar que é por acaso que lá no meu DNA, no meu sangue está escrito Javé, Jeová. Não tem como, não tem como. Vamos de Bíblia agora, né? Quando a gente quer comprovar uma coisa pela ciência, a gente leva para a ciência. Quando eu quero comprovar para a parte religiosa, eu vou de Bíblia. Gênesis 1:27.
Se vocês puderem acompanhar, já estão aí no gatilho, né? Amém? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, gente, esse é Gênesis 1:27. Agora, o que está dizendo lá em 1 Coríntios 3:16? Então, lê ali. Nós já vimos que ele está escrito no nosso DNA. Agora vamos de Bíblia. 1 Coríntios 3:16 ao 17. Acharam? Amém. 2 amém já vale. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Sabe em que momento o seu corpo tornou-se o santuário de Deus? Naquele momento em que o véu foi rasgado, que Jesus se sacrificou por nós e que Ele nos deu o livre acesso ao Pai, porque antes disso nós éramos só pecadores, né? Nós éramos só criatura. A partir do momento do sacrifício de Jesus, nós podemos chamar Ele de Pai e Ele nos chamar de filhos, porque os nossos pecados foram remidos, foram pagos, foram sarados pelo sacrifício de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6:19 ao 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Aquele momento em que você se vê longe de Deus, apague isso do seu entendimento. Não tem como você se afastar de Deus, porque Deus não se afasta de você. Amém. Os seus pecados já foram pagos, já foram pagos por um alto preço. Então, Deus não se afasta mais de você. Você pode até não estar mais reconhecendo os atos de Deus na sua vida, porque a gente é pecador, a gente está afastado de Deus e tal, a gente tem essa visão, que a gente é pecador. Mas Jesus já pagou pelo seu pecado. Então, Deus, Ele fez morada no meu DNA, não tem como eu me afastar de Deus mais. Isso está encravado lá. Ou eu vou trocar o meu sangue por um sangue de um inseto, vamos dizer assim. Entendeu? Mesmo se eu fizesse isso, o DNA está lá também. Então, Jesus pagou um alto preço por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação. Se você crê em Deus, você é salvo. Agora, como nós dissemos na outra pregação, o galardão é o que eu estou em busca. A salvação eu já tenho em nome de Jesus, porque eu creio que Jesus é o meu Salvador. Para esse corpo funcionar, cada veia foi necessária, cada órgão teve que ter sua ligação. Então não tem como o acaso formar um ser humano. Não tem como o homem vir se tornar um macaco primeiro, para depois virar um ser humano. Se você colocar o olho humano, como é processada a imagem, a informação através do olho humano, olha só que incrível é o olho humano. Se você for parar para pensar, se você estudar, se você for falar com um oftalmologista, ele vai te mostrar o que acontece com a imagem. Primeiro, a luz entra, aquela imagem invertida fica de cabeça para baixo, para o seu cérebro captar aquela imagem e eu ter essa percepção de distância, de profundidade, de luz, de sombra. Não tem como ser por acaso. Deus fez tudo no seu devido lugar, tudo a seu tempo e tudo perfeito. Deus não erra. Se você colocar vários macacos em uma sala e der uma máquina de datilografia para cada um, eles vão começar a bater na tecla. Se você chegar lá e falar para ele, fizer assim, ele vai começar a bater lá. Pode ser que alguma palavra se forme igual. Uns 20 macacos ali, pode ser que eles repetem ali uma ou duas frases. Mas tem como um macaco criar uma obra igual o Shakespeare criou? Tem como um macaco criar uma sinfonia igual o Beethoven? Tem como um macaco criar uma obra de arte igual o Leonardo da Vinci? Não tem como. Então não dá para acreditar na teoria da evolução das espécies, como Charles Darwin está até hoje nas escolas ensinando aí, né? O cara já morreu há não sei quanto, mais de 500 anos e está até hoje o que ele ensinou está ecoando.
erradamente. Por quê? As pessoas tentam provar o tempo todo, a ciência tenta provar o tempo todo que Deus não existe, foi o acaso, a natureza foi que, né, o ser humano foi se desenvolvendo. Primeiro era uma lesma, primeiro era um crustáceo, depois foi saindo da água, virou um réptil, e depois foi andando sobre as duas pernas, ficou ereto, depois, cara, não dá não, sinceramente não dá. O seu metabolismo, o seu corpo não funciona igual ao de um animal, não funciona igual ao de um animal, nada foi criado assim pelo acaso, cada um com suas características. Se nós tivéssemos as mesmas características dos animais, dava o mesmo capim, né? Então, um dos maiores nomes da ciência, Galileu Galilei, antes os cientistas, os grandes estudiosos, eles não eram mestres. Galileu não era só pintor, não. Ele era cientista, ele era escultor, ele pintou a Capela Sistina. Não, o cara é esquisito. Então, como é que eu vou acreditar que um cara desse aqui, Galileu Galilei, que botou o nome na história, criou o telescópio, criou tanta coisa, as obras dele estão vivas até hoje. Você chega lá, você vai conseguir ver aquela Capela Sistina pintada com perfeição. Levou não sei quantos anos para o cara pintar aquela Capela Sistina. Então, como é que eu posso acreditar que isso é obra do acaso? Não tem como, né? Ele, o próprio Galileu Galilei, diz que a matemática é o alfabeto que Deus usa para escrever o universo. Então, como é que eu vou, depois que o cara estudou tudo na vida dele, ele solta uma frase dessa aí, como é que eu vou contra o cara? O cara, ele chegou no final da vida, ele entendeu, né? Então, como provar a existência de Deus? Certas características biológicas desafiam o padrão explicado por Charles Darwin. Todo desenho necessita de um desenhista inteligente. As obras de Galileu precisou de Galileu. E não precisou só dele, ele não nasceu pintando, não, ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Por mais que um macaco, gente, aprenda a fazer um elefante, né? Quando a gente vê um elefante de desenhar um quadrinho, faz uma arte abstrata, ou nó, né? E chega lá e mata o ser humano. Então a pessoa acredita às vezes no animal e desacredita no homem. Como explicar a existência de Deus? Existe uma sequência na natureza, sequência Fibonacci. Isso aí foi o Galileu que, nos seus cálculos lá, calculando as órbitas dos planetas, tá, o Sol, ele falou, cara, não tem jeito não, as coisas não aconteceram por acaso, não existe uma mente por trás de toda a criação, de todo o universo, né? Então, ele chegou ao ponto de que falou que a engenharia divina é assinada por Deus. Então, não é por acaso que o planeta Terra está a certa distância do Sol. Se eu tivesse alguns quilômetros a mais, não era possível criar vida na Terra. Tanto que aconteceu um pouquinho do aquecimento global, eu vou falando do aquecimento global. Muitas espécies já foram extintas, não tem como. Se aproximar mais um pouquinho, o homem também já era, né? Nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptar, mas a mão de Deus que gera todo o universo. Ela não é por acaso. Você pode ver pelo formato da Via Láctea, ela é uma espiral. Se você for calcular, existe uma forma de calcular a geometria e vai chegar nessa sequência de Fibonacci, que é a matemática de todas as coisas. A sequência do último número com o penúltimo número sempre dá um número dobrado. Sempre dá um número dobrado. Então ela vai. Isso gera uma sequência. Então todas as vezes que ela acontece, isso gera um sentimento na gente. Quando a gente vê uma obra de arte, quando você vê o corpo humano, ela tem uma sintonia. Quando você leva isso para a matemática, se saísse fora da matemática, o corpo não funcionava bem. Tanto que os japoneses criaram uma técnica de chega lá, dá uma olhada no paciente, assim, faz mais ou menos os cálculos lá, ele sabe onde é que ele tem que aplicar uma agulhinha. Aplica a agulhinha e o cara volta às suas funções motoras, né? A cura de muitas doenças. Então, é uma matemática. Tudo na vida é uma matemática. Essa sequência você pode observar pelas proporções do corpo humano. Nas obras de arte, ela tem uma matemática aplicada, né? Tudo tem uma matemática aplicada. Então, por trás
dessas obras tem alguém que fez essa obra, alguém que desenhou, alguém que desenvolveu essa obra, porque senão ela não sairia com essa sintonia. Em todas as grandes obras de engenharia existe a mesma sequência. Se ela sair dessa sequência, ela perde a sintonia, ela começa a rachar, ela começa a ruir. Então, como eu acreditar que tudo foi por acaso? Ninguém, senão não precisaria do engenheiro, né? Estudar anos e anos e anos para desenvolver aquela forma, para fazer a matemática perfeita para que aquela obra não ruísse. Você pode ver que quando de vez em quando a gente ouve falar que o engenheiro errou aí, como é que é? Primeiro o prédio caiu, depois você vê que o engenheiro errou, usou material ruim, segunda mão e tal, mas primeiro precisou cair o prédio, né? Agora, quando está tudo funcionando, você falou, esse engenheiro é bom, né? E a gente é crítico pra caramba, né? A gente é estudioso pra caramba. Então, essa sequência, um cientista chamado Greg Braden, ele chegou à conclusão que se existe sintonia em toda a natureza, no ser humano também deveria ter um autor. Ele não surgiu por acaso. Ele começou a fazer os estudos e nos seus estudos ele chegou no seu DNA, ele tem como ser medido a sequência das suas proteínas, a sequência das proteínas do seu corpo. Elas não, como que eu vou acreditar que as proteínas se encaixaram ali pelo mero acaso? Uma daquelas ali, quando ela sai ela sai ali daquele padrão, o ser humano começa a ter problemas. E é onde ele chega? Ele chega a óbito. Vai chegando a sequência, vai decaindo e ele chega a óbito. Quando você vê um adulto saudável, é porque ele está em sintonia. Então, a engenharia está toda feita. Existe uma sequência numérica, é uma sequência de letras, mas quando você vai ver o DNA, existe uma sequência numérica dela. Essa sequência numérica, ela se repete várias vezes no seu DNA. Ela se repete várias vezes no seu DNA. Quando você vai escanear ali a sequência genética, como é que eu sei que o filho é do pai tal? Faz um DNA, um exame de DNA. Ali está escrito, olha, essa sequência genética é porque ele só tem como se ele for filho desse pai aí. Então, é 99% de chance de ser o pai mesmo. É muito raro o erro. Então, foi visto essa sequência numérica em todo o DNA humano. Ela sai 10, 5, 6, 5 em toda a sequência de DNA. Existem aí os químicos de plantão aí, ácidos desoxirribonucleicos. Parece um trava-língua, né? Não é isso mesmo? O pessoal deixa eu mentir aí, é tudo comum também. Essa sequência aí, quando ela sai do padrão, a pessoa chega a óbito. Por quê? Porque o corpo não vai se sustentar mais. Não tem mais condições para a vida. Então, para haver a condição para a vida, essa sequência de proteínas ela tem que estar certinha. No alfabeto grego, as letras, os números são letras. Os números significam letras. Então, eles não costumavam escrever números, eles faziam com letras. No alfabeto hebraico, essa sequência aí, aquela sequência 10, 5, 6, 5 se traduz em YHWH. Aqui nós encontramos a assinatura do nosso pai. Aqui no nosso DNA está escrito o nome do nosso pai. Como é que ele vai ser traduzido ali? Yahweh. No grego, no hebraico, sai a palavra Yahweh. Alguém já ouviu falar em Yahweh, Yeshua? Jesus Cristo, Filho de Deus, Jeová, Javé, né? Deus que apareceu para Moisés lá na sarça ardente, né? Então, desde Moisés, esse é o primeiro nome de Deus. É o primeiro nome que as pessoas reconheceram o Deus eterno. Então, esse é o alfabeto hebraico. Vocês podem ver ali que todas as letras, quando elas vão se formar, elas, o número 6, o número 5 e o número 10 formam o nome de Deus. Então, daqui para frente, quando alguém chegar em você e falar assim, me prova que Deus existe, fala, exame de DNA.
No exame de DNA eu te provo que Deus é meu Pai e que Ele existe. Amém. Está escrito várias vezes o nome de Deus no meu DNA, no seu DNA, no DNA de nós todos. E nos animais, a mesma coisa. Nas plantas, a mesma coisa. Muitas vezes repetido esse nome lá. Então, não tem como, é irrefutável. Os cientistas falam que é irrefutável. Então, como uma sequência dessa se repete em toda a natureza? E eu digo que foi por acaso. Né? Então, o ser humano não nasceu por acaso, ele foi criado. E Verdade. essa é do hebraico o nome de Deus. Amém. Muitas pessoas, eu fui por muitos anos, fui por 13 anos, eu fui tatuador. Quantas vezes eu já tatuei isso? Quantas vezes a pessoa chegava lá, faz aqui, nas costas. Muitas vezes eu tatuei. Talvez eu fiz tudo aquilo para hoje, no dia de hoje, eu me ligar e falar, cara, quantas vezes eu escrevi isso na pele das pessoas e não me atentei que era o nome do meu Pai, né? O nome do nosso Deus. Agora, beleza, através da ciência nós provamos isso. Pode passar mais uma? Através da ciência nós provamos que aquele nome que está escrito lá no nosso DNA é Javé, que significa eu sou o que sou. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, eu não consigo acreditar que é por acaso que lá no meu DNA, no meu sangue está escrito Javé, Jeová. Não tem como, não tem como. Aleluia, glória a Deus. Vamos de Bíblia agora, né? Quando a gente quer comprovar uma coisa pela ciência, a gente leva para a ciência. Quando eu quero comprovar para a parte religiosa, eu vou de Bíblia. Gênesis 1:27. Se vocês puderem acompanhar, já está aí no gatilho, né? Amém? Amém. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, gente, esse é Gênesis 1:27. Agora, o que está dizendo lá em 1 Coríntios 3,16? Estão lendo aí? Nós já vimos que ia estar escrito no nosso DNA. Agora vamos de Bíblia. 1 Coríntios 3,16 ao 17. Chamaram? Amém. 2 amém, tá bom. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Sabe em que momento o seu corpo tornou-se o santuário de Deus? Naquele momento em que o véu foi rasgado, Jesus se sacrificou por nós e que Ele nos deu o livre acesso ao Pai. Porque antes disso nós éramos só pecadores, né? Nós éramos só criatura. A partir do momento do sacrifício de Jesus, nós podemos chamar Ele de Pai e Ele nos chamar de filhos, porque os nossos pecados foram remidos, foram pagos, foram sarados pelo sacrifício de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Naquele momento em que você se vê longe de Deus, apague isso do seu entendimento. Não tem como você se afastar de Deus, porque Deus não se afasta de você. Amém. Os seus pecados já foram pagos, já foram pagos por um alto preço. Então, Deus não se afasta mais de você. Você pode até não estar mais reconhecendo os atos de Deus na sua vida, porque a gente é pecador, a gente está afastado de Deus e tal, a gente tem essa visão, que a gente é pecador. Mas Jesus já pagou pelo seu pecado. Então, Deus, Ele fez morada no meu DNA, não tem como eu me afastar de Deus mais. Isso está encravado lá. Ou eu vou trocar o meu sangue por um sangue do inseto, vamos dizer assim. Entendeu? Mesmo se eu fizesse isso, o DNA está lá também. Então, Jesus pagou um alto preço por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação. Se você crê em Deus, você é salvo. Agora, como nós dissemos na outra pregação, o galardão é o que eu estou em busca. A salvação já tem em nome de Jesus. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Então,
quando diz naquela hora, a gente já preparado na música, né, e tal, mas é só os planos de Deus que dão certo. O resto a gente planeja por vaidade. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Deus faz outro plano. Não era para acontecer hoje, então não vai acontecer, não faz parte dos planos de Deus. Eu não perguntei para eles aqui, né? Então como é que eu quero que dê certo tudo que eu planejei? Então, hoje o louvor falou mais comigo do que às vezes o louvor do irmão. Que letra maravilhosa. Tem participação naquela letra, né? Maravilhosa. Hoje aquela letra era para entrar no meu coração, era para entrar no coração de cada um de vocês. É muita vaidade minha eu pensar que eu preparei alguma coisa para eu tocar vocês. Gente, eu tenho que ser só o portal. Eu tenho que ser só a boquinha, porque Deus ele não fala, né, aquela voz de trovão. Ele usa alguém para falar. Na pregação do Felipe, ele falou, Deus usou uma mula para falar. Foi? Se Deus usou uma mula, cara, por que não me usaria? Por que não usa vocês? Todos os dias a gente aprende coisas diferentes. Hoje, lá na comunidade, todos os dias eu aprendo algo novo. Eu aprendo mais com os meninos do que eles comigo. Por quê? Porque amanhã eu tenho experiência para alguém chegar em mim e falar, cara, eu estou assim sem assado. Cara, eu já vivi isso com alguém. Eu já fui você em outra época. Todas as características que você está falando eu conheço muito bem. Então eu sei das fraquezas. Só que eu conheci um cara que superou. Todos os dias os meninos superam coisas aí que talvez eu mesmo, como ser humano, não conseguiria. Eu chego lá e falo, não, rapaz, isso não é nada para você não, você vai passar por cima disso e tal. Da maior força para depois eu falo, rapaz, que esse bicho está passando a barra. A maior parte das batalhas são travadas aqui dentro. Né? A nossa luta não é com o irmão que está me acusando. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É com quem está pilotando a máquina na hora. Né? Nós sofremos um acidente esses dias, e aí, cara, eu já saí do carro, glória a Deus, tá tudo certo. E o olho desse tamanho, né? E aí eu saí, eu olhei lá dentro do carro para ver se ninguém tinha machucado. A princípio, ninguém tinha machucado. E aí eu falei, machucou não, glória a Deus, tá? Eu saí do carro, fui lá, estava preocupado com o senhorzinho do outro carro. E aí, a hora que eu cheguei lá no senhorzinho, estava conversando com ele, a hora que eu olho, a gente juntando no meu carro, eu falei, alguma coisa que eu não vi, não, sabe? Eu perdi alguma coisa. A hora que eu olho, a minha esposa estava passando mal e tal, nervosismo por causa daquele acidente, e eu fiquei, aí sim, caiu a ficha, deixa para baixo, ele foi forte. Então, mas o que acontece? Na palavra de Deus fala que nós não sabemos pedir, né? E a gente estava pedindo, cara, eu quero trocar de carro, quero, né? Dar uma reformada nesse carro, pintar esse carro. Como é que Deus age? Ele manda outro carro, entendeu? Ele manda um carro segurado, totalmente, segura o carro. Pá! Bateu ali, eu olhei pro carro e falei, esse aí manda mais não, rapaz. O que Deus está preparando? Qual era a lição ali? Não preocupa não, eu estou à frente de todas as coisas. Você é meu filho, eu cuido de você o tempo todo. O acidente acontece, não é para machucar ninguém, é para deixar uma lição. Né? E aí o que acontece? Fiz dois amigos, né? O Felipe e o seu Eurípides. A gente conversa todo dia, rapaz, você está bem mesmo? Deu tudo certo. Está dando tudo certo. Eu falo, rapaz, seu Eurípides está saindo melhor que encomenda. Às vezes está dando algum problema lá. Mas como é que eu vejo? Eu não vejo aqui na hora. Está dando os problemas do documento. Tipo uma sacada na hora, eu falei, rapaz, cadê? Liguei lá na seguradora, eu falei, pronto, inverteu toda a situação, está tudo certo. A gente preocupa porque a gente é igual criança. A gente preocupa porque a gente é igual criança. Deus está preparando um carro novo. Deus está preparando um carro reformado. Não sei se ele vai trocar o meu carro, está tudo na mão dele. Se eu planejar, meu irmão, eu estou sendo vaidoso demais. Quem sou eu para planejar alguma coisa? Esses dias aconteceu uma coisa com a gente também. E na hora eu olhei assim, minha mãe sofrendo, né, e tal. Minha mãe é muito, sabe, com Deus ela faz um trabalho maravilhoso na obra e sempre parece que para cima da minha mãe as coisas pegam mais forte, né? E aí chegou um enviado lá do Peludinho e começou a dar na cabeça da minha mãe e falando e tal. E aí eu parei para pensar, falei, rapaz, minha mãe é grande demais, porque ela resistiu a tudo, né? Com a fé lá em cima e orando para a pessoa, sabe? De joelho, orando para a pessoa, orando para a pessoa. Falei, mãe, a senhora é forte mesmo, porque se fosse eu, primeiro, né? Passado correto, né?
E outra que talvez eu não teria agido com a serenidade que ela agiu. Mas teve um momento lá que ela perdeu a estribeira, né? Deu pôs a parte humana para fora, né? E aí falei para ela, mãe, fica tranquila que nós estamos fazendo a obra com as crianças. E aquela obra, eu tenho certeza, o pastor tem nos abençoado, o André tem nos abençoado muito. E a gente está fazendo a obra com as crianças lá no Filósofo. Então, toda vez que uma grande obra de Deus está fluindo, é claro que Deus vai permitir. Eu nem dou esse mérito para o inimigo. Ele não tem moral com a gente. Vocês podem ter certeza, viu? Ele não tem moral com a gente. Toda vez que a obra de Deus está fluindo, que as coisas estão acontecendo, Deus permite alguma coisa de errado acontecer para ver como é que você vai reagir. Nem lembra o inimigo na hora. O rapaz, ele é furioso mesmo, ele está condenado, ele tem que estar furioso mesmo, ele tem que fazer o dele, né? Senão, ele fica sem instrumento, né, para trabalhar, né? Então ele tem que fazer o dele. De vez em quando ele envia os funcionários dele. Pode ter certeza. Gente, nesse mundo tereis aflições. Não adianta eu querer viver minha vida em paz, tranquilamente. Nesse mundo tereis aflições. A palavra do Senhor fala isso aqui. Então, todos os planos de Deus dão certo. Na palavra fala que os planos de Deus não serão frustrados, não podem ser frustrados. Então, quando na palavra de Deus fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Na palavra de Deus está falando, vocês não são de vocês mesmos. Gente, trabalho é para a obra. Quando alguém chegar no céu e falar, cara, você não vale nada. Fala, cara, obrigado pela sua opinião, mas eu sei que eu valho, viu? Se fosse eu aqui nessa terra sozinho, Jesus ainda assim teria vindo aqui e pagado o preço que ele pagou pela minha vida. Eu sou muito valioso, minha alma vale mais do que o mundo inteiro. Naquele momento você fala, cara, obrigado pela sua opinião, tá? Vai em paz, Deus te abençoe, vou orar por você. Obrigado. Ele agradece. Sabe por quê? Deus está te provando, meu irmão. Em cima de uma grande prova vem uma grande vitória. Você pode ter certeza. Toda vez que o inimigo te tentar com alguma coisa, cara, a hora que você supera, uma das maiores torcidas do mundo é Flamengo. Eu sou santista, mas uma das maiores torcidas que está tendo no Brasil é do Flamengo. Sabe aquele gol do Flamengo que está lotado? Cara, quando você resiste a uma provação, no céu é daquele jeito. Vai a loucura. E daqui a pouco nós vamos estar lá. Todas as vezes que a gente vê um irmão muito enfermo, pode ter certeza, ou Deus tem um milagre para fazer na vida dele, uma cura extraordinária, ou Ele está preparando ele porque ele cumpriu a missão dele. Sabe, a gente se entristece, é claro, é um parente, alguém querido, ninguém quer perder, mas você não está perdendo, ele está salvo, ele já fez a dele. Qual que é o seu papel? Se você tiver a impressão de que ele não está com a vida com Cristo, é o seu momento, é a oportunidade que você tem de chegar ali e falar, cara, Jesus está com você. Certa vez, um amigo meu, passei lá na casa do amigo meu, e eu nem estava com minha vida assim com Deus não, eu estava bem atrapalhado. E aí, esse amigo meu falou assim, cara, vou na sua casa. Passei lá na casa dele, peguei ele. Aí ele falou assim, no meio do caminho, a gente estava indo lá para casa, ele falou, meu avô está em estado terminal de câncer e tal, e foi obreiro a vida inteira, 85 anos, foi obreiro a vida inteira na igreja, na Assembleia de Deus, que eu me criei. E aí, no final da vida dele, por estar em estado terminal de câncer, ele falou, Deus me abandonou. Agora que eu ouvi isso, eu falei, não, Santiago, pelo amor de Deus, vamos lá agora. Esquece minha casa, vamos lá agora. Cheguei lá e falei com o seu João. Seu João, tudo bem com o senhor? Ele fedendo. Sabe, fedendo. Cara, como é que vai estar boa as coisas? Eu falei, não, seu João, não, Deus me abandonou e eu trabalhei com ele a vida inteira. Eu falei, seu João, quantos anos o senhor tem? Tem 85 anos. Só que ele vive mais 85 anos. Eu me livro. Eu falei, Deus está te livrando. Deus está te livrando. O nosso corpo é merecido, que na época eu estava com esse problema de rins. A pessoa está com 85, está sofrendo, eu estou com 30, estou correndo também. Entendeu? Deus sabe o que faz, seu João. E ó, eu não vou. E não, os irmãos da igreja chegam aqui e tal, e abre a Bíblia e fala que é para eu não aceitar. Eu falei, não, está equivocado, essas pessoas estão equivocadas. Eles não sabem os planos de Deus para a vida, não, seu João. E outra, só viveu a vida inteira, não viveu na igreja? Vivi. Então o senhor está salvo, meu irmão. O senhor
está salvo. Faz essa passagem agora da forma mais confortável, faz ela do jeito mais confortável. Ele olhou e falou, acho que aí caiu a ficha, né? Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Está com o corpo sofrendo, está sentindo dor. Sabe? E ele falou, cara, você me deu uma palavra agora que ninguém tinha falado. Sabe por quê? Porque os irmãos chegam aqui e falam que eu devo estar em pecado, porque se eu estou sofrendo desse tanto, eu falei, não, seu irmão, relaxa. Eu não sei, não vou falar para o senhor que eu sei o que Deus tem para o senhor, não sei, mas você pode ter certeza, na eternidade o senhor nós vamos nos encontrar no céu. Eu também estou salvo, senhor, fica tranquilo, sabe? O seu corpo está perecendo, está em estado terminal. Quem sou eu para falar? Não, o médico está enganado. O médico está vendo o seu quadro. E ele falou assim: olha, obrigado pela sua palavra. Obrigado, porque se você não tivesse vindo aqui, às vezes eu ainda estava comunicando Deus ainda. Passou 2 dias, o seu João subiu para a glória. Amém. Por que eu falo que o seu João subiu para a glória? Porque naquele momento eu cheguei ali e dei a palavra certa. Não é porque eu cheguei lá e falei, não posso ter essa vaidade de chegar e falar, é minha casa. Não foi. Porque ele serviu a Deus a vida inteira. Mesmo se ele continuasse ali, eu tenho certeza que mesmo que ele continuasse ali meio que murmurando e tal, ele estaria salvo, porque Deus não é injusto, sabe? Deus é fiel, nós é que somos, você vê, trabalhou a vida inteira na obra do Senhor, né? Eu tenho certeza que Deus é misericordioso e Ele é misericordioso para nos salvar, nos livrar de nós mesmos. Nós, por ignorância, não sabemos o que falamos, nós não sabemos o que pedimos. A gente pede para Deus um carro e a gente não sabe que vai ser um acidente que vai te dar um carro. Né? Tem que saber pedir. E da próxima vez eu falo, ó meu Deus, vem, o que você faz? Não vou pedir mais não. Deixa Deus agir, sabe? A gente não sabe o que faz não. Às vezes eu era solteiro, quando eu era solteiro, eu pedia para Deus aquele negocinho. E as gatas chegaram na minha vida, quase acabou com a minha vida. Quase acabou com a minha vida. Nunca me deixava ir para a igreja. Toda vez me tirava da religiosidade. Aí chega a Thaís, minha esposa, e fala para mim, estou orando por você. Eu falei, essa é diferente. Estou orando por você. Eu falei, ou eu vazo agora, ou esse negócio. Aí cheguei nela, eu já estava falando, ó, Thaís, não, acho que está ficando muito sério esse negócio, né? Aquele papo, né? E eu não sabia o quanto estava sério. Ela já estava chegando em mim para falar, ó, estou grávida aí e tal. Então já vim aqui para te dar notícia, né? Estou grávida e tal. Eu falei, daquele branco, né? No solteirão, né? Daquele branco, falei, chegou, né? Então né? Aí cheguei para falar com o meu sogro. Conhecer o meu sogro. Cheguei para conhecer o meu sogro. Ô Fernando, beleza, prazer, meu wife, pois é. Então, daqui 20 dias já está marcado, daí está marcado o quê, meu filho? E eu, cara, não sabia não. Está marcado casamento, e não, você não veio pedir para namorar, não. Falei, não, tem que casar logo, porque já está grávido, o homem quase morreu, rapaz, você quase me mata também, né? Então, você pede para Deus aquela mulher perfeita, e Ele já está preparando, não se apresse. E eu me apressei, acelerei o processo. Nós demoramos quase 3 anos para começar a conversar direito. Já tinha menino chorando em casa e tal, daquele jeito. E nós ainda conhecendo uma outra, e estava difícil a convivência, suportáveis uns aos outros, aqui na palavra, né? Ela superou muita coisa. Eu não era fácil, graças a Deus. Eu nunca vi uma mulher de sorte desse jeito, sabe? Foi, gente. Então, eu glória a Deus pela vida da Thaís, minha esposa, minha parceira. Eu pedi para Deus, eu não sabia pedir, mas Deus, como conhece o desejo do nosso coração, me enviou a esposa perfeita, né? Enviou para ela o esposo perfeito também. Então, gente, Deus está em vocês, Ele está encravado no seu DNA. Nunca pense que Deus não está com você. Você pode pensar que você não está com Deus, mas Ele está com você, viu? Já sabe. Quando eu te perguntar se me prova, Deus fala, é exame de DNA, mas vamos lá. Exame de DNA prova. O nome dele está lá escrito. Assim, é uma comparação meio estranha, mas sabe o gado? Não tem um gado que tem uma marca?
Nós somos como gato. Infelizmente, eu vou fazer essa comparação porque a marquinha de Deus está lá. Então, não fuja mais da presença de Deus, porque é impossível. Deus está encravado no seu DNA, no seu coração. Ó, tem que ser religioso no horário, né? Britânico. Então, muito obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado. Eu espero que tenha, não tenha ficado dúvida nenhuma, né, sobre que Deus existe e Ele está dentro de vocês. Né? Então, vários livros, eu sei que vocês leem, né? Eu sei que vocês leem. Então, procure boas literaturas. Nós temos excelentes escritores cristãos. Então, busque o conhecimento. O conhecimento principal que você precisa está tudo na palavra. Vocês viram aqui? Está tudo na palavra. O seu corpo não te pertence. Pertence a Deus. Use-o bem e use para o bem. Ilumine o caminho do próximo, porque você é luz. Ajude o próximo a entender que ele também é luz, porque ele também tem Deus dentro do coração dele. Certo? Então, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, né?